Amigos, meu nome é Vinícius Talon e qual é a relação entre brechas da lei, impunidade, legalidade e devido processo legal? Esse debate é muito importante porque o senso comum e a mídia falam muito sobre o papel do advogado, que o advogado permanece buscando brechas da lei para encontrar uma situação de nulidade, uma atipicidade, uma causa de absolvição, para prolongar o processo e ocorrer a prescrição, ou utiliza recursos para tentar fazer o processo ficar mais longo e, portanto, o réu permanecer impune, ou coisas semelhantes. E o que seriam essas brechas legais? Elas devem ser utilizadas pela defesa? É ético, é legal, é cabível utilizar brechas da lei na defesa de alguém? Aqui eu quero analisar pelo viés da advocacia. Qual é o papel do advogado e qual é a relação entre brechas da lei e essa pretensão de dizer que o advogado busca impunidade. Será que o advogado, quando se utiliza de uma brecha da lei, expressão não prevista em lugar nenhum, quando ele se utiliza disso, está de fato buscando a impunidade ou está buscando o respeito à lei e, portanto, ao devido processo legal? Na verdade, se alguém é beneficiado, entre aspas, com alguma brecha, não há necessariamente impunidade. Se há uma impunidade, isso deve ser atribuído ao legislador e não ao advogado e não ao juiz, porque se uma lei tem uma brecha, se uma lei não prevê determinada situação e a lei é respeitada dessa forma, com essa brecha, temos apenas o cumprimento da lei. Um caso muito comum, por exemplo, é aquela hipótese de nulidade, porque há uma utilização de uma prova ilícita, ou porque a denúncia é inepta, ou por qualquer outro motivo. E o processo é reconhecido como nulo. O processo é anulado a partir daquela prova ilícita juntada, ou a partir de determinado ato. É normal que a mídia fale que o advogado está buscando a impunidade com uma brecha da lei, achou uma brecha na lei. Na verdade, não é achar uma brecha na lei. Na verdade, é dizer e demonstrar claramente que houve uma violação da lei, porque uma causa de nulidade não tem nada a ver com brecha na lei. Pelo contrário, se a lei fala claramente, se a Constituição fala claramente sobre o impedimento para utilizar provas ilícitas, se alguém utiliza uma prova ilícita, se o Ministério Público junta uma prova ilícita, se o juiz aceita uma prova ilícita de ofício e o tribunal anula o processo, bom, não há brecha na lei. Na verdade, há apenas um respeito à lei, há apenas uma correção de um anterior desrespeito à lei. Nada disso, essa nulidade não teria ocorrido se tivessem respeitado a lei inicialmente, se o Ministério Público não tivesse juntado aquela prova ilícita, por exemplo. Portanto, em causas de nulidade, não há de nenhuma forma uma utilização de brechas da lei. Quando a interceptação telefônica é anulada, por exemplo, e o processo é trancado por justa causa, o advogado se valeu de uma brecha na lei. Na verdade, não. Na verdade, a interceptação telefônica, quem determinou, quem apresentou o requerimento ou quem executou, não cumpriu a lei. É apenas isso. E se não cumpriu a lei, cabe ao advogado demonstrar que a lei não foi cumprida. Não é uma situação de brecha na lei. Outra situação que normalmente falam sobre brechas na lei e impunidade diz respeito à impossibilidade de alguém permanecer preso em decorrência apenas do flagrante, em decorrência apenas da prática de um crime. E é comum ver aqueles discursos punitivistas falando que determinado indivíduo foi preso em flagrante e o juiz soltou. A polícia prende e o juiz solta. Só que, na verdade, não é o juiz que está soltando. Se ele não soltar, ele está tentando construir uma brecha na lei, a não ser que tenha algum daqueles fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Mas sabemos que a lei
diz claramente que a prisão em flagrante por si só não faz ninguém permanecer preso. É necessário converter em prisão preventiva se for cabível. Portanto, isso também não é uma brecha na lei. A lei, o legislador, seguiu uma tendência mundial de não fazer com que alguém permanecesse preso apenas pela prática do crime. É cabível a prisão pela condenação, obviamente, ou é cabível a prisão cautelar, prisão temporária ou a prisão preventiva. Mas a prisão em flagrante por si só não vai fazer com que alguém permaneça preso. E o fato de ser ou não preso em flagrante também não é decisivo se não tiver o preenchimento de alguma das hipóteses do artigo 312 do CPP. E quando o advogado demonstra que a prisão não tem fundamento, que a prisão está sendo decorrente apenas do flagrante, sem nenhuma fundamentação, ou apenas da conclusão de que o crime foi praticado, isso daí não é nenhuma forma de tentar encontrar uma brecha na lei. É fazer a lei ser respeitada, pois a lei demonstra que alguém só pode permanecer preso por uma prisão cautelar ou por prisão definitiva, por cumprimento de pena, e não permanecer preso automaticamente em razão do flagrante ou automaticamente em razão da prática do crime, sem passar pelo crivo da análise de uma prisão cautelar ou por essa prisão definitiva após todo o processo com a condenação. Isso não é encontrar brecha na lei, isso é fazer a lei ser respeitada. E quem não concorda tem que falar com o legislador, tem que reclamar com os legisladores e não com os advogados. Não dizer que o advogado está buscando a impunidade nesses casos. É apenas o cumprimento da lei. E devemos ser legalistas. Se a lei trata de uma situação para punir, e não devemos estender essa situação para outro tipo de situação não prevista em lei, por exemplo. Se o nosso Código Penal trata, por exemplo, apenas do dano doloso, não podemos presumir a possibilidade de punir alguém por dano culposo. E isso não é uma brecha da lei, isso é o respeito à lei. A lei é clara no sentido de que, no Brasil, pelo Código Penal, aí é diferente na Lei de Crimes Ambientais, mas no Código Penal temos apenas o crime de dano doloso, não temos crime de dano culposo. E se alguém causa um prejuízo em decorrência de uma negligência, uma imprudência, causa um dano decorrente de uma imprudência, não se trata de crime. E isso não é achar brecha na lei, é apenas encontrar ali na lei o que está dizendo uma aferição básica, muito simples, de tipicidade formal. Basta olhar aquele tipo penal do crime de dano e perceber que ele não tem a forma culposa. E isso não é brecha na lei. É uma previsão legal de que apenas o dano doloso é crime no Brasil, pelo Código Penal. Devemos ter esse senso de fazer a lei ser cumprida para não gerar insegurança jurídica e a violação ao próprio princípio da legalidade. Quando reclamam de supostas brechas da lei, estão defendendo uma aplicação da ilegalidade, estão dizendo que é incorreto aplicar a lei. Bom, não há nada de incorreto em aplicar a lei, pelo contrário, isso é o certo. Se a lei não prevê uma situação, ela não deve ser aplicada, ela não pode ser aplicada, é questão de legalidade. Se a lei diz que determinado ato, determinada prova deve ser assim, e não é desse jeito, quando ocorre a nulidade, também não é um caso de brecha da lei. Pelo contrário, quem causou aquela nulidade que violou a lei. É essa pessoa que deve ser criticada, não o advogado que demonstrou ao tribunal que houve a violação da lei. É algo muito básico. Faz parte do papel do advogado exigir o cumprimento da lei. Não é tentar criar hipóteses não previstas em lei. Não é nada disso. É apenas exigir o cumprimento da lei. Porque a sua função é essa, é buscar a aplicação da lei e não discutir se ela é correta ou incorreta. Isso é questão de legislativo e não dentro de um processo judicial. Se é inconstitucional, aí é outra coisa. Mas sendo constitucional, passando pelo crivo da constitucionalidade, cabe apenas a aplicação dessa lei. É algo muito básico também.
E outra situação diz respeito à utilização de um recurso. Reclamam muito da utilização, por exemplo, de embargos infringentes e de nulidade, da utilização de embargos, se isso seria uma forma de prolongar o processo para gerar a prescrição e, portanto, ocorrer uma brecha da lei para que permaneça impune. Bom, nada disso é brecha da lei. Esses recursos estão previstos. Quanto aos embargos de declaração, não há uma limitação de que só pode usar uma vez. Quanto aos embargos infringentes e de nulidade, eles estão previstos claramente. E quanto à prescrição, que pode ser uma decorrência da utilização de recursos, da nulidade de alguma fase do processo, a prescrição também está prevista. É algo básico, é previsto na Constituição, a Constituição é prevista na Constituição quando se fala excepcionalmente dos crimes imprescritíveis, e a prescrição também está prevista lá no nosso Código Penal. Portanto, isso não é achar brecha da lei. Se o processo atrasa, se em razão desse atraso ocorre a prescrição, em decorrência, por exemplo, da utilização de um recurso que está previsto na lei, em decorrência, por exemplo, de uma nulidade que causou, portanto, a anulação de alguns atos e, portanto, o atraso do processo, tudo isso é questão de legalidade e de respeito ao devido processo legal e não de achar brechas na lei. A lei, não quando você analisa pelo critério da legalidade do devido processo legal, não tem brechas. Ela tem o que ela prevê e cabe a nós, juristas, aplicarmos aquilo que está na lei. Nada mais, nada menos do que isso. Devemos utilizar os mecanismos legais, o que a lei permite para conduzir a melhor defesa possível. E o papel do advogado não é achar brechas na lei, mas sim fazer a lei ser aplicada e, quando ela é descumprida, fazer com que ocorra a nulidade ou uma absolvição, o que também está previsto na lei. A lei fala de nulidades de provas, nulidades de atos, de utilização de recursos. Tudo isso não se encaixa como brecha da lei. Na verdade, é apenas o devido processo legal e um critério de legalidade. Encontrar eventuais brechas na lei, como diz o senso comum, como diz a mídia, não tem nada a ver com impunidade, é apenas legalidade. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como, por exemplo, indicações de vários livros, além de um grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.